aqui é o Johnny do Pouco Quadrinhos e hoje nós vamos falar sobre um título que vários de vocês me pediram para comentar, seja lá na fanpage, nos comentários do canal, ou mesmo em mensagens, que é um título recém-lançado pela Panini, que é o Homem Animal, volume 4, do Peter Milligan, tá? Nascido para ser selvagem. Bom, galera, esse volume aqui do Homem Animal, recém-lançado pela Panini, é escrito pelo Peter Milligan, tá? Que vem, inclusive, para um evento aqui no Brasil, deve estar chegando aí, que é o Anime Friends. E, caras, vamos falar a verdade, seguir uma fase que é a do Grant Morrison, que foi super aclamada do personagem, é complicado, tá? Sendo bem sincero, ninguém dava muita bola para o Homem Animal antes do Grant Morrison ir lá e colocar o seu dedinho no personagem. E essa fase do Grant Morrison teve caras, mostrou o Buddy como realmente um homem de família, que é o cerne do personagem até hoje, mas também teve muitas sacadas diferentes, que a principal delas, na minha opinião, como recurso narrativo, foi a metalinguagem que culminou no último volume do Encontro de Criador e Criatura, beleza? Então, o Milligan tinha uns sapatos bem grandes para calçar e sair andando, coisa que não é fácil para nenhum autor, belezinha? Então vamos lá, vou tentar manter isso aqui com poucos spoilers, contar mais as minhas impressões da história para vocês e algumas sacadinhas, belezinha? Então vamos lá. Velho, é o seguinte, você pensa bem, depois que acabou a história do Homem Animal no seu último volume escrito pelo Grant Morrison, o Buddy passou por um inferno e tal, recuperou sua família numa história que chama Deus Ex Machina, e aí nesse volume ele começa em coma, beleza? Então tá lá, ele desperta de um coma. E quando ele desperta no coma, tudo ao seu redor está diferente. A esposa dele está com uma aparência diferente, com hábitos diferentes. E ele em si está diferente. Tá? Os poderes animais dele, na verdade, estão afetando ele de tal forma que ele está com um lado assim, altamente, vamos dizer, primitivo. Então ele vê alguns animais, ele pega, ele sente até o gosto do sangue, como se fosse um predador realmente. Ou ele passa por um lugar que ele acha que alguém poderia entrar ali e tal, como um cachorro ele vai lá e marca o seu território para não deixar outros machos entrarem na área. E caras, a história tem uma certa pegada daquele negócio do Grant Morrison, aquele nonsense que você fica meio, cara, é isso mesmo que ele está me falando? Mas vai bem, tá? A história tem um fluxo bacana e ela corre bem. Só que é aquele tipo de leitura, como várias coisas da Vertigo, que você tem que ter uma atençãozinha melhor para pegar os detalhes, tá legal? Então, mais ou menos a trama para vocês. É o seguinte, o Homem Animal ele vai aparecer depois desse coma nessa realidade que ele é tudo diferente, né? Várias coisas são diferentes. E ele está ali tentando entender o que está acontecendo, cara. E ali no meio dessa história ele é convocado por uma instituição que muita gente conhece, que é a CIA, né, nos Estados Unidos, que mexe com espionagem e coisa e tal. E essa instituição vai pegar ele e mais um outro personagem, bem nada a ver, que chama o Homem de Lugar Nenhum, para proteger o presidente dos Estados Unidos. Tá ok? Bom, essa é o principal ponto ali que a trama gira. Em volta disso daí, a gente tem a Ellen, que é a mulher dele, que nunca fumando, tem ela tendo um caso com um sujeito, tem o Homem Animal fugindo com as crianças e um zilhão de coisas, inclusive o próprio Homem Animal experimentando, né, vendo a sua morte. É bem assim mesmo. Então, um personagem muito exótico que mal aparece, mas é muito ridículo, que chama o Cigarro Verde, tá? Para vocês verem onde vai o grau de loucura nessa história, belezinha? Mas, caras, o cerne da história tem aquela coisa de família do Homem Animal, tá? Tudo que ele está fazendo na história porque ele quer o mundo, a família que ele tinha de volta ao jeito que era, tá? Não essa coisa louca da mulher dele com outro homem, os filhos meio com medo dele e tal, tá? Outra coisa que é legal você ver, a Maxine, parece que ela tem uma ligação com o Homem Animal ali que é um pouquinho mais próximo. E isso é, inclusive, de alguma forma, que eu não vou contar aqui para quem não leu, explorado na fase do Jeff Lemire, nos 952, no fase dele do Homem Animal. Tá? Isso é ligação, proximidade entre o Buddy Baker e a Maxine também é explorada ali. Não sei se nessa série da Vertigo ele vai levar para o mesmo caminho,
mas eu meio que fiz a associação. Quem acompanhou aí talvez saiba do que eu estou falando, tá? Enfim, temos também ali a história, como ela mexe com realidades diferentes, a gente tem um node ali que a gente pode pensar assim. Se vocês conhecem a história do gato do Schrödinger, é um negócio assim, a pronúncia é meio estranha. Aquele negócio que tem um gato dentro de uma caixa tem uma ampola de veneno, e ali você só vai saber se o gato está vivo ou se está morto, né? Se a ampola estourou lá no veneno e matou o gato, se você abrir a caixa. Até você abrir a caixa, ele está vivo e ele está morto. E isso tem muito na história. O homem animal está morto, mas ele também está vivo. E ele está num lugar, mas ele também está no outro. Então são várias coisas que dependem da sua perspectiva e a perspectiva dos personagens quando você está lendo a história, tá ok? Tem algumas coisas interessantes ali. Por exemplo, tem alguns inimigos ali, que são os caras que o homem animal e o homem de lugar nenhum são contratados para proteger o presidente, que chamam os anjinhos. E, cara, vou falar uma coisa para vocês: nunca confiem num político. Tá? Então a história tem várias críticas, desde o lado social, desde o lado ali do animal mesmo, né, do direito dos animais, coisa tal que o Morrison já explorava, a importância da família. Nas histórias do Morrison também tem aqui, tanto que é o que move, o objetivo dele é retornar para a família do jeito que ela era, né? E caras, a hora que você vê algumas coisas de políticos e coisa e tal, é o grande mérito da Vertigo, que é mostrar uma coisa que, apesar de ser tão surreal, ela é próxima da gente, e essa história tem isso, tá? A arte, cara, é do Chester Hogue, que é um cara que desenhou já na fase do Morrison, e o do Steve Dillon, velho conhecido nosso do Preacher. E, caras, eu acho que a arte do Chester Hogue, ela conserva, né, ela te faz levar, né, meio que aquele clima do Morrison, a fase do Morrison. Ela ajuda muito, porque você sente como se fosse uma continuidade do que estava sendo feito. Então é bacana, a arte dele não é nada espetacular, mas é muito competente, então dá para levar de boa, belezinha? Outras coisas que me incomodaram. Cara, eu achei assim, na hora que o Milligan pegou para escrever O Homem Animal, ele podia ter enveredado para um monte de lugares diferentes, mas ele quis fazer algo próximo do Morrison. Então não sei se isso foi instrução de editores e coisa e tal, ou se foi ele mesmo que quis seguir esse caminho. Eu acho que podia ter enveredado para uma coisa totalmente diferente, que era o que o Morrison deixou a porta aberta para acontecer. Podia ir para qualquer caminho o Homem Animal na história. Então acho que foi uma oportunidade perdida. Isso quer dizer que a história é ruim? Não, a história não é ruim, tá? Uma história bacana, tal. Mas se eu fosse dar uma nota para ela, eu daria tipo uma nota 8, né? Uma nota 8. Se você não lê os encadernados do Morrison, você vai entender o que acontece nessa história. Se você souber alguma coisa básica do personagem, você não vai ficar muito perdido, tá? Acho que dá para ler de boa. O que você precisa saber é que o cara tem poderes animais, tem uma família e alguma coisa aconteceu que está errada. É isso que você precisa saber no começo do encadernado. O resto, cara, se você ler a fase do Morrison, você vai ter um background melhor, mas não vai fazer tanta falta. Então acho que você consegue lidar bem com isso. É um material bacana? É um material bacana. É um material imprescindível? Eu acho que não. Eu acho que não. Se você tiver ali a oportunidade de ler, você gosta da Vertigo, você prefere um material encadernado, eu acho que é uma boa pedida, mas não é realmente essencial. Acho que tem coisas mais legais que estão saindo aí, inclusive do Peter Milligan. Eu acho que o Shade é um trabalho bem mais legal do que pelo menos esse encadernado do Homem Animal, tá? Ruim? Não, mas tem coisa melhor por aí que você pode com certeza encontrar, tá ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso review do Homem Animal, Nascido para Ser Selvagem, um material do Milligan, que não é imprescindível, mas é legalzinho, tá? E um recadinho agora, nós vamos estar na Fast Comics sábado, eu e o Lucas vamos estar lá, então se vocês de repente toparem com a gente, vai lá, fala um oi, bate um papo com a gente, nós vamos estar por lá.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara. Vai lá, conversa com a gente nos comentários também, quem já é inscrito, ou você que está se inscrevendo agora. Vai lá, fala que vocês vão achar do Homem Animal, vocês vão comprar, vocês vão no Fast Comics, sei lá, né? E nesse meio tempo, quem já é inscrito, fala da gente por aí, mostra o canal, sempre ajuda. E deixa o seu joinha aí, que é sempre bacana. Valeu? Falou, moçada. Até a próxima.